E nós já estamos de volta com o programa Mão na Roda, trazendo hoje a Raquel Conelian, que é coordenadora da Casa Abrace, e o Davi Bondarchuk, que é o presidente da Casa Abrace. Nós começamos no primeiro bloco a falar sobre a Casa Abrace, o que é, como funciona. Aliás, vocês estão sendo muito claros, isso é muito fácil de ser compreendido. Mas eu deixei uma pergunta no ar. Afinal de contas, como você chegou na presidência da Casa Abrace? Pastor, muita gente faz essa pergunta, né? Porque, claro. assim, a princípio não tem nada a ver minha profissão, o meu jeito com esse trabalho com crianças, esse tipo de coisa, né? Mas Deus coloca a gente onde Ele quer, né? Sim, sem dúvida. E assim, eu digo, e a Casa Abrace foi bem isso, porque eu não imaginava que seria um trabalho assim tão árduo, tão intenso, porque quando nós assumimos, a antiga diretoria, a Paulette, que fez um trabalho excepcional, fez um trabalho excelente. Foi a fundadora da casa, ela sempre teve essa grande preocupação com as crianças, ela ficou, acho que 18 anos ou mais cuidando daquilo, que não é fácil, nós temos que tirar o chapéu para a Paulette. E logo após isso aí, a saída dela não, o pessoal da diretoria antiga, com a Paulette, com o Sérgio também, o Sérgio, que é dono das lojas São Carlos lá em cima, sim. Um grande amigo meu também, uma pessoa 100%, tudo que tem muito amor pelas crianças. Eles teve uma mudança no trabalho das casas de acolhimento. O Ministério do Desenvolvimento Social, o presidente Lula, através do Ministério, ele aprovou a lei do reordenamento. Então, o que vinha sendo trabalhado como antiga casa-abrigo, daquela maneira, tudo, teve uma mudança. Principalmente, teve várias mudanças, né? Mas, a grosso modo, o perfil de acolhimento são crianças de 0 a 18 anos, até então era até 12 anos. Eram separadas meninos de meninas, agora são juntos meninas e meninos. As técnicas, tem que ter um corpo técnico com 40 horas semanais, né, Raquel? Isso. Cada técnica que tem que ficar na instituição. Então teve uma série de mudanças. E a diretoria antiga, já também trabalhando tanto tempo ali... Já estavam desgastados, cansados também, né? Estavam cansados. E essa mudança exigiu muito, porque nós tivemos que reestruturar toda a casa. Por isso, quer dizer, então, basicamente, vocês começaram de novo. Comecei do zero e com uma coisa nova que eu fui aprendendo com a dona Isaura, na época que era secretária, na época do Gaspar, deu um grande suporte pra gente. A Ana Cláudia também, que estava no CREAS na época. Brilhante, também. Ana Cláudia, um trabalho tem um conhecimento espetacular. Uma pessoa sensacional que nos apoiou sempre e foi me ensinando também a lidar com esses problemas e tudo mais. E nós tivemos que aprender sobre lei, sobre esse reordenamento, sobre a tipificação e reestruturamos a Casa-Abrigo para que ela pudesse funcionar. Exatamente. Não é? Para Exatamente. que ela pudesse funcionar a contento, de acordo com o que exige a lei. Mas você falou de não conhecer nada. Quando eu entrei também no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, eu também não sabia nada. E logo em seguida, alguns meses depois, eu fui eleito presidente. Aí eu tinha maior dificuldade, eu não sabia, por exemplo, eu ouvia falar o Condeca, o Condefat, o Conde não sei das quantas, e eu ficava pensando, nossa, o que será tudo isso? Então o que eu fiz? Eu anotei e fui aprender, e fui estudar. Eu peguei o Estatuto da Criança e Adolescente e li de capa a capa. Eu preciso estudar, preciso conhecer para que eu possa fazer um bom trabalho, né? Exatamente. Não vou dizer para você que eu sei tudo, porque não sei. Eu ainda continuo aprendendo. Mas são situações, né? Você falou, Deus nos coloca em certas posições, em certas situações, porque se a gente não tiver capacidade, a gente vai buscar. Exatamente. Se não tiver condições, a gente vai buscar as condições. Você falou que vocês atendem, ou pelo menos o Ministério do Desenvolvimento Social exige que se atendam crianças na faixa etária de 0 a 18 anos. Então, vou perguntar para a Raquel. Raquel, primeiro lugar, quantas crianças a Casa Abrace atende hoje? Hoje nós estamos com 22. 22 crianças. Sim. E a faixa etária? Está dentro disso ou não... 22 sendo a capacidade para 20. 20, eu ia perguntar exatamente isso, porque segundo me consta, vocês poderiam atender até 20. A tipificação,
exige que atendemos até 20, né? Sim. Mas nós não vamos deixar a criança que chega lá e precisa ser acolhida de forma alguma. Sim, de forma alguma. Entendeu? Mas então, e a faixa etária é essa que vocês têm lá ou não? É essa. Vocês têm, assim, adolescentes maiores, 16, 17, 18 anos? O mais velho tem 16 anos. 16 anos. Isso, o mais velho. A mais novinha está com 5 meses. Nossa, um bebezinho de colo. Bebezinho de colo. Caçulinha tem 5 meses. Que cada situação, né? E quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam na questão atendimento a essas crianças? Eu não vou nem perguntar financeiro, porque depois nós vamos falar sobre isso, né? Eu quero depois saber como que a casa se mantém. Mas nesse momento eu quero saber as dificuldades que vocês encontram em relação a essas crianças que chegam. Bom, são várias dificuldades, na verdade, né? Eu acho que o principal é o financeiro, que acaba acarretando as demais, né? Assim, as crianças, falando um pouquinho do nosso trabalho, para poder entender, as crianças, elas têm muitas atividades, né? Então elas vão para a escola, elas vão em projeto contraturno, elas têm a psicóloga, umas têm natação, outra tem futebol, a outra tem personal. Então a gente sempre vai inserindo as crianças nas atividades, né? E a nossa dificuldade uma das dificuldades, assim, os monitores, né? São poucos monitores para muita criança. O nosso trabalho acaba sendo coletivo, a gente tenta fazer um atendimento individualizado com as crianças. Sim. E quanto maior o número de crianças na casa, mais a dificuldade em atendê-las, né? Sem dúvida. Até porque cada criança tem uma realidade. Cada um é cada um, né? É muito complicado. Vocês encontram de tudo, né? Nós procuramos, né? O funcionamento da Casa Abraço é uma casa, pastor. É uma casa, elas acordam, escovam os dentes, aquela bagunça, né? De manhã, aquele fluxo, vai todo mundo para peru, um atrasa e outro fica bravo. Isso, é uma casa. Acaba se tornando uma família. Um ambiente familiar, né? É um ambiente Mas precisa ser isso, porque se você quer incluir a criança, né, você não pode excluir, você está naquele quartinho, ela tem que viver em sociedade, em harmonia com a coletividade. Exatamente. Porque a casa é uma casa coletiva, né? Exatamente. Embora tenha essa conotação individual, que vocês têm que tratar cada um, porque cada pessoa é diferente da outra, e cada criança vem com uma bagagem de... Uma carga emocional, uma bagagem de problemas diferentes das outras, mas embora isso aconteça, elas vivem no coletivo, não é verdade? E graças a Deus isso é bonito de se ver, né, Raquel? Tem os atritos, tem os problemas, mas nós procuramos, assim... As situações que nós passamos, a gente até leva assim na esportiva, numa boa, porque é natural isso aí. Eu tenho 2 filhos, a Raquel tem um só. Imagina se você com 20 filhos, 22 filhos. E como a Raquel disse, vai para psicólogo, vai para isso, vai para aquilo. É intenso. Bom, eles têm atividade, né? Tem muitas atividades. Eles estão envolvidos para que a vida deles seja uma vida normal. Absolutamente normal, independente de eles permanecerem no convívio familiar ou não. Né? E quais os motivos principais que levam o judiciário ou o conselho tutelar eu vou usar a palavra assim, abrigar essas crianças? Eu não sei se é essa a palavra correta. Acolher, né? Acolher. Antigamente que era abrigar? Antigamente era abrigar. Antigamente era Esse abrigar. termo abrigar não é mais... Não existe mais. Não que não seja correto, né? Mas talvez seja um termo mais ofensivo, mais que estigmatiza a criança, né? Mas é acolher, né? Que é uma coisa mais... Sim, acolhimento fica bem melhor do que abrigar. Mais suave, né? Fica, sem dúvida. E realmente o termo com a tipificação foi mudado para acolhimento. E até eu acho que cria um certo... carisma. É isso, um carisma. Exatamente. Suaviza um pouco a situação, né? Sem dúvida. Mas então, quais são os principais? A violência, o abandono, o que é? Sim. Lá na casa, hoje a gente tem de todos os casos, né? Negligência já chegou pra gente, nós temos abandono, maus tratos, estupro também a gente tem um caso, né, de suspeita. E são variados, né? A maioria eu acredito que seja maus tratos e negligência. Negligência. Isso. Então eu diria a você, a sua equipe, ela precisa estar
muito bem preparada para receber tudo isso, né? Muito. Sim. Inclusive psicologicamente. Mas eu ia chegar lá, calma que eu ia chegar lá. Porque ela precisa estar preparada psicologicamente. Né? Psicologicamente, você chega num lugar e você acaba gostando ou não, querendo ou não, se envolve. Emocionalmente, sem dúvida. Então tem que estar muito preparado. Isso. Bom, vocês então, você é a coordenadora. Isso. Além de você, quantos mais vocês têm lá na equipe técnica? Tem psicóloga que é fixa da casa. Isso. Sim. Assistente social. Assistente social. O enfermeiro. Sim. Que faz uma carga horária menor, né, das técnicas. Tem o pessoal do telemarketing, tem os monitores, os cuidadores, e tem a gente fez contratamos o serviço da Thaís também, né, Davi? Psicopedagoga. Muito bom. Por conta dessas dificuldades, pastor, do aprendizado das crianças, né, a falta da rotina escolar, tudo, acarreta essas dificuldades. Então, nós pensamos, e a Thaís Barros, que é uma psicopedagoga, nós contratamos ela, e ela tem acompanhado os casos ali mais severos, mais graves, né? Muito bom. E além desses, vocês ainda têm monitores? Temos os monitores. No total, acolhidos, então são mais ou menos uns 15 funcionários hoje. No todo, 15 funcionários? Não, acho que mais, né, Raquel? Com telemarketing. Ontem eu assinei a folha de pagamento. É marcante. 26 funcionários ao todo. Total 26. Com um telemarketing, tudo, porque tem os mensageiros do telemarketing. Né? Tem todo um pessoal. Então eu marco muito isso. Raquel, num contrato, vamos diminuir. Sim, porque os recursos são parcos. Tem que ter muito zelo, né, pastor? Sim. Porque quanto mais. Tudo envolve dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais qualidade de serviço. Então nós só conseguimos desenvolver uma qualidade de serviço se tiver dinheiro. Então isso precisa ser bem zelado, bem cuidado. Então se nós calcularmos dessa maneira, você tem mais funcionários do que crianças. Porque eu sou pós-graduado em administração hoteleira. Né? E no curso de administração hoteleira disse o seguinte, que para cada apartamento de um hotel precisa ter um funcionário. Então, não necessariamente um funcionário para aquele apartamento, mas então se o hotel tem 100 apartamentos, ele precisa ter 100 funcionários. Entre cozinha, restaurante, bar, limpeza, motorista, segurança, você precisa ter. Então vocês hoje, se nós calcularmos dessa maneira, vocês têm mais funcionários. Então para cada criança atendida, você tem mais de uma pessoa. Quer dizer, é realmente criterioso o trabalho. O telemarketing, por exemplo, nós temos 5 pessoas só no tele, que tem mensageiros, graças a Deus a população tem contribuído muito. O telemarketing hoje a gente não conseguia desenvolver o nosso trabalho sem as pessoas que doam para o telemarketing. Então, é bem estruturado, é bem feito, é um trabalho muito sério. Já que você falou do telemarketing, vamos falar sobre os recursos. Como é que vocês mantêm a Casa Abrace? Então, nós temos os recursos municipais, que é a maior parcela, nós temos os recursos estaduais e os federais. Sim, então tem recursos dos 3 poderes. Dos 3 poderes, né? Mas esses recursos dos 3 poderes, eu posso dizer que eles chegam a 60% do que nós necessitamos para manter a casa. Aí depois nós contamos com uma boa parte o telemarketing, que tem nos ajudado muito. A população de Tupã é muito bondosa e sensível a essas causas. Então como é que funciona o telemarketing? Você tem alguém lá que liga para alguém e diz, olha, Casa Abrace está necessitando disto e pede uma doação. Seria isso? Nós falamos um pouco do nosso trabalho e pedimos uma doação. E é impressionante, pastor, assim, comove muito. Uma das coisas que eu tenho aprendido, como tem gente boa em Tupã, né? Empresários, né, Raquel? As pessoas saem da empresa dela, saem da casa dela, no meio do expediente, sabe, eu acho que Deus toca muito as pessoas, saem de lá e vão na Casa Abrace. Nós recebemos a visita semana passada do empresário, né, que foi lá tudo e quis ajudar de todas as maneiras. Então, várias e várias pessoas têm se comovido com essa causa. Sabe? Com esse trabalho que é intenso e é uma necessidade. Não, é uma necessidade. Precisa ter uma casa de acolhimento. Como o senhor disse, não são todas as cidades que têm uma casa de acolhimento. A primeira dificuldade é montar-se uma diretoria para se responsabilizar por tudo isso,
né, um presidente e tudo mais. É uma dificuldade que eu tenho visto que os prefeitos têm falado para a gente. E segunda dificuldade é o custo, é uma instituição de alta complexidade. Sim. Significa o quê? Alta complexidade, trabalha com crianças que têm uma carga emocional muito grande, trazem muitos problemas, tem que entrar numa rotina, tudo mais, e tentar mudar a vida dessas crianças. E custa muito caro tudo isso aí, 24 horas uma instituição funcionando. Sem dúvida. Há uns meses atrás, vocês receberam também uma doação advinda do imposto de renda. Através do CMDCA, do Fundo de Solidariedade, né? Sim. Qual eu agradeço, o senhor é presidente, ele tem feito um excelente trabalho. Tenho procurado fazer. E é parceiro da gente. E tem uma dificuldade. Inclusive, eu quero falar alguma coisa sobre a Casa Abrace. Eu acabei de citar aqui que, como presidente do CMDCA, de vez em quando a gente precisa ir às entidades, né? E faço isso, viu? Chego assim meio de surpresa, vou lá, tomo um cafezinho e tal. E uma das coisas que marcou na Casa Abrace, eu acho que a primeira impressão é que fica, né? Eu começo sempre pelo nariz. Foi mesmo. Pelo nariz. Eu entro e dou uma fungada, né? Dou uma cheirada. Porque dependendo do odor que vier lá de dentro, significa o cuidado. E veio aquele cheirinho gostoso de casa limpa, bem cuidada. E eu andei, aliás, fui muito bem recebido lá pela Raquel. Andei, fui aos banheiros, os quartos, o pátio, o refeitório. Tinha criança fazendo tarefa escolar. Tudo muito limpo, muito cuidado, muito bem administrado. Agora, vamos continuar então falando sobre essa questão imposto de renda. Bom, eu quero esclarecer alguma coisa aos nossos telespectadores. Como é que funciona a questão da doação do imposto de renda? Qualquer contribuinte pode doar um pequeno percentual do imposto devido para o Fundo da Infância e do Adolescente, chamado FIA. Este fundo não é administrado pela Prefeitura, não é administrado pela Câmara Municipal, ele é administrado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Como é que funciona? O contribuinte tem um imposto devido, ele vai ter que pagar esse imposto, ele vai ter que recolher esse imposto para a Receita Federal. Quando esse dinheiro chega na Receita Federal, nós não sabemos, não temos ideia de como ele é investido, como ele é aplicado, se é desviado, se está alimentando algumas pessoas em particular, ou um esquema criminoso. Nós não sabemos como é que para onde está indo. E volta muito pouco para a nossa cidade. Volta muito pouco. Agora, eu posso pegar desse imposto devido e dirigir uma doação para o Fundo da Infância e do Adolescente, que está no meu município. Quando eu faço isso, esse valor, ao invés de ser recolhido para a Receita, que nós não sabemos o que será feito, ele é recolhido para o fundo e aí sim será dividido para as entidades que prestam assistência às crianças e a partir de então, com todo o critério possível, o Conselho Municipal faz a distribuição, a divisão desse valor entre as entidades. E nós estamos aqui na cidade, nós podemos ver, nós podemos conferir. Então é um pedido que eu quero fazer a você que é contribuinte, pessoa física, pessoa jurídica, né, Davi? Exatamente. A pessoa física, a pessoa jurídica, faça a sua doação. Agora, até o dia 28 de dezembro, você pode antecipar essa doação. Apenas a título de comparação, a cidade de Garça, no recolhimento do imposto de renda agora no mês de abril, conseguiu um pouquinho mais de R$500 mil. R$500 mil de doação para o Fundo da Infância e do Adolescente. Nós conseguimos aqui em Tupã, com a quantidade de contribuintes que nós temos, com a quantidade de empresários, apenas 153 mil. 153 mil? Mas na hora de nós dividirmos para as entidades, deu 6.507, se não me falha a memória, para cada entidade. É muito pouco. Para o trabalho que essas entidades desenvolvem, para o trabalho que eles estão fazendo aqui. Não é só a Casa Abrace, tem a Casa do Garoto, tem o Lar Santo Antônio, a PAI que presta um serviço tão importante, e outras, eu posso esquecer de alguma entidade aqui, então eu citei essas. Então, por favor, se você
tem que pagar o imposto de renda, se você vai fazer a sua declaração, determine esse valor. Agora, no final de ano, é só 3% do imposto devido. Pessoa física, pessoa jurídica, 1%. Em abril, 6% pessoa física e 3% pessoa jurídica. E isso pode significar o cuidado e alimentação dessas crianças, cuidado dessas entidades, que eu posso falar aqui, o critério com que eles trabalham, o critério com que eles fazem esse atendimento, essa assistência. Pastor, dando um testemunho de nosso envolvimento e da nossa reação direta quando um contribuinte faz isso que o senhor está falando, né? Eu louvo a Deus por o senhor estar no CMDCA, por o senhor estar se preocupando com essa causa e estar junto com a gente. É um alívio muito grande nós termos pessoas sérias e responsáveis que têm essa empatia com as entidades, né? E o senhor tem isso no coração do senhor, a gente percebe. E nós ficamos na expectativa como entidade de receber esse dinheiro. Sim, sem dúvida. Porque, por exemplo, o projeto que nós temos agora é construir uma sala de estudo para as crianças. É verdade. Na casa de qualquer um, a gente escolhe um cantinho, a criança vai lá, fica quietinha e faz. É o seu dever, sua tarefa escolar, o pai vai lá ensinar, ela tem como se concentrar. Lá na Casa Abraço nós temos 22 crianças. Que às vezes não tem acesso a computador, não dá para fazer um trabalho, não tem um espaço reservado. Então, o imposto de renda, essa doação, está propiciando isso para uma criança. Nós estamos com esse projeto, se Deus permitir, nós já temos tudo, o dinheiro, esse dinheiro do imposto de renda vai nos ajudar a fazer uma boa parte disso, está guardado esse dinheiro para isso. Então, as pessoas têm que ter noção que elas estão beneficiando diretamente uma criança. As crianças. Entendeu? E nós ficamos assim na expectativa de receber esse dinheiro para poder proporcionar uma qualidade de serviço melhor para essas crianças. Inclusive, eu gostaria de citar que essas doações elas podem ser feitas de duas maneiras. Diretamente ao Fundo da Infância e do Adolescente ou, como nós chamamos, carimbada, né? Destinada a uma entidade. Você vai lá no site da prefeitura, abre lá o local onde tem que fazer a doação, você pode escolher uma das entidades. Não, eu vou doar diretamente para a Casa Abrace, como aconteceu. Exatamente. É como aconteceu. Vocês receberem várias doações. E nós temos entidades aí que tem gente que está indo de porta em porta, falando com os contribuintes, pedindo, por favor. Uma das entidades aí que cuida de criança, como vocês também, está conversando com amigos que moram em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, o Brasil inteiro pedindo, faça a sua doação para as entidades aqui de Tupã. Inclusive alguém citou que há uma página na internet, eu creio que no Facebook, que diz assim, eu morei em Tupã. E estão contatando essas pessoas. Você morou em Tupã, então ajude as crianças de Tupã. Exatamente. E é muito bem-vinda. E como o senhor disse, esse dinheiro vai para Brasília e o dinheiro some lá. Desaparece. Para retornar para cá é um sacrifício. Então, já pensou a pessoa ter o privilégio, é um privilégio, de pegar o seu imposto e falar, pastor, está aqui, administra isso para a melhoria das entidades e para o benefício das crianças. Você tem ideia, é um privilégio. Você tem ideia de se todos os contribuintes de Tupã determinassem esse percentual para o FIA, quanto nós arrecadaríamos? Eu fiz parte do CMDCA também, né? É por volta de 1,5 milhão, parece. 1.503.000 hoje. E que fosse 1 milhão, né, pastor? Não, já daria... Veja bem, mas nós arrecadamos 153 mil reais. Muito pouco. Então, ao encerrar esse programa hoje, eu quero pedir aos contadores, aos contabilistas, por favor, coopere com a cidade, colabore com a cidade, peça aos seus clientes que na hora da declaração, que façam a doação para o fundo. Isso não vem para o bolso do CMDCA de ninguém, não vai para a prefeitura, isso vai para estas entidades, como é o caso da Casa Abraço, que faz esse trabalho brilhante, eu posso testemunhar, faz um trabalho brilhante no acolhimento de crianças. Davi, suas considerações finais. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade, agradecer a população de Tupã que tem sido solidária. A Casa Abraço está à disposição para todo mundo que quiser conhecer o nosso trabalho, conversar com a Raquel, é só ir lá conhecer e
passar alguns bons momentos lá, né, pastor? Com as crianças. Com as crianças. Então, e é basicamente isso. Agradecer ao senhor também, todo Obrigado, o apoio. Nós que fomos honrados com a presença de vocês. Sem esse apoio, pastor, nós não conseguiríamos carregar a carga sozinhos. O senhor sabe disso. Nós não fazemos nada sozinho. Hoje estamos lá, amanhã vai estar outra pessoa lá. E que Deus nos abençoe fazendo esse trabalho, onde Deus tem colocado o senhor, onde Deus tem me colocado e colocado a Raquel. Muito bem. Raquel, fique à vontade. Pastor, primeiramente a gente agradece, eu agradeço, né, a abertura, a oportunidade de mostrar um pouquinho para a população nosso trabalho. Tem muitas pessoas que não conhecem o trabalho da Casa Abrace, né, e essa oportunidade também de divulgar um pouquinho mais sobre o imposto. As crianças precisam, não são os funcionários, não são as crianças. A gente quer melhorar a qualidade de vida, o serviço que a gente, né, oferece às crianças. É isso que a gente quer melhorar. A gente visa isso, nosso objetivo é isso, né, para amenizar também um pouquinho o sofrimento deles, né, que é muito grande. E também convido a população, né, para que vão visitar a Casa Abrace. Endereço da Casa Abrace? Itapicurus 269. Rua Itapicurus 269. Isso. Muito bom. Muito obrigado pela presença de vocês. Em nome do Rotary Club, em nome da TV Câmara, nós agradecemos a presença de vocês e agradeço a você que atentamente ouviu aquilo que eles vieram trazer aqui, apresentar a respeito dessa entidade que está na nossa cidade e prestando um trabalho brilhante. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e até um próximo programa.